Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que as pessoas com mais de 60 anos devem consumir no café da manhã. Claro que o café da manhã é uma refeição super importante no nosso dia a dia e para muitas pessoas, inclusive, é a refeição principal do nosso dia, dá mais energia, faz a gente acordar, ter mais disposição para o dia a dia. Para as pessoas com mais de 60 anos, algumas necessidades podem ser diferenciadas, então por isso eu preparei esse vídeo aqui para te ajudar isso e inclusive dar alguns exemplos, você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Aproveita antes de começar o vídeo e me conta aqui embaixo qual é o seu café da manhã do dia a dia. Claro que eu sei que isso acaba variando um pouco, né? Algumas pessoas têm cafés da manhã diferentes ao longo da semana, mas normalmente, assim, a gente consome a mesma coisa. Não todos os dias, mas assim, às vezes consome algumas coisas mais recorrentes, uma ou duas vezes por semana, aí no fim de semana tem um cafezinho da manhã diferente. Coloca pra mim aqui embaixo nos comentários como é normalmente seu café da manhã e se ele muda no fim de semana ou não. O café da manhã é uma das refeições mais importantes para muitas pessoas, porque, claro, né, muita gente já acorda com fome. Mesmo que você não acorde com aquela fome exagerada, é um momento muito importante para você se alimentar, principalmente porque vai ser o momento que você vai quebrar o jejum. A gente faz jejum durante a noite, ou pelo menos deveria fazer, minimamente 12 horas, 8 horas, 10 horas, o tempo que você dorme seria bom, porque o ideal é que a gente, a partir do momento que dorme, não acorde, né, para lanchar, para levantar, para comer qualquer coisa, petiscar durante a noite. Então vamos pensar aí que normalmente você dorme 7, 8 horas, esse já é um jejumzinho que você faz, e isso é importante inclusive para o descanso intestinal. Tem pessoas que optam por estender um pouco esse jejum e fazer um de 12 horas, que é um jejum que a gente chama até um pouco de jejum fisiológico, né? Porque pensa que se você comeu às 7 horas da noite, seu jantar 8 horas, e vai tomar o café da manhã às 7, 8 horas da manhã, também é super possível e nada agressivo para você fazer e traz alguns dos benefícios como o de descanso intestinal que eu falei para você e ajuda a regularizar a glicemia também. Então quebrar esse jejum é muito importante e com os alimentos corretos é mais interessante ainda para o nosso organismo. Outra coisa importante é que o jejum, né, na verdade a quebra desse jejum, essa primeira refeição por dia, o dia em jejum, né, o café da manhã, ele vai ajudar também nessa questão de regulação da glicemia, do açúcar do sangue. Isso porque dependendo das coisas que você consome nesse momento, você pode dar um pico maior de glicose, de açúcar no sangue, consequentemente pode dar uma queda abrupta nesses níveis de energia e de glicose, porque quando a gente consome muita quantidade de carboidrato simples, refinado, isso vai gerar realmente uma resposta do organismo com um aumento de insulina. E aí, nesse caso, esse aumento de insulina guarda muito rápido essa glicose dentro dos tecidos. E aí a queda é abrupta e te dá mais fome, mais cansaço. Por isso que a gente fala assim, eu tomo café da manhã e aí 10 da manhã eu fico com sono, fico muito cansado, porque pode estar sendo um café da manhã desequilibrado. Então vou te dar mais dicas com relação a isso também. Mas via de regra, evita consumir muito carboidrato simples, muito pão branco, torradinha branca. Não é porque é torrada que ela vai ter necessariamente um índice glicêmico mais baixo. Cuidado com muito mel, com muito açúcar, com muita fruta de alto índice glicêmico, mas principalmente com muito suco de fruta nesse horário, porque isso pode prejudicar o seu café da manhã também. Outra coisa importante é a gente lembrar que quando a gente acorda, a gente precisa acordar o nosso cérebro também, não só o metabolismo. Então, dependendo dos nutrientes que você consome nesse momento, você vai ter mais energia para justamente pensar melhor, lembrar das coisas que você precisa durante o dia, ter mais capacidade cognitiva. Então, fornecer carboidratos bons de menor índice glicêmico para que essa energia seja liberada aos poucos é importante para você. Proteínas de alto valor biológico é importante também. E, claro, nutrientes bons. Por exemplo, o ovo, ele é muito rico em gorduras boas, em proteínas boas e em colina, que é um nutriente essencial para o nosso cérebro e para a parte cognitiva também. Outro ponto importante do café da manhã, principalmente para quem tem mais de 60 anos, é a questão da saciedade, porque a gente sabe que quando você não consome os alimentos corretos, você pode acabar ficando com fome muito rapidamente. E aí isso vai prejudicar, porque normalmente com o passar dos anos, o metabolismo pode ir ficando mais lento, né? Para a maioria das pessoas isso pode acontecer. E se você já fica, por exemplo, tomou café da manhã às 7, 8 horas da manhã, quando dá 10, já dá aquela vontade de comer um biscoito, petiscar, fazer alguma coisa, sabe? Comer alguma coisinha diferente, isso prejudica o controle da sua fome, né? Do seu apetite e pode prejudicar
essa questão do peso e favorecer um ganho de peso mais excessivo, o que pode prejudicar a saúde, porque a gente já sabe que o excesso de peso pode estar relacionado a síndrome metabólica, resistência à insulina, aumento do colesterol, problemas cardiovasculares, aumento da pressão. Nem todas as pessoas que têm excesso de peso têm esses problemas de saúde, mas a gente sabe que pode ser um fator de risco, principalmente quando a gente fala de obesidade. Então é importante controlar essa fome após o café da manhã também. Então vamos pensar no que você deve consumir com certeza no seu café da manhã. É importante que a gente comece o dia com proteína e principalmente proteína magra sempre que possível. Um ótimo exemplo para você acrescentar no seu café da manhã acaba sendo o ovo, porque ele é um alimento muito completo, muito rico. Ele tem proteína de alto valor biológico, que é a albumina, ele tem gorduras saudáveis, ele tem a colina, ele tem muitas vitaminas, minerais, é um alimento realmente completo, né? Aquele ovo vira um pintinho, vira um animalzinho inteiro. Então é um alimento muito saudável e vários estudos já verificaram quando você consome ovos no café da manhã, você consegue chegar ao almoço sem ficar com vontade de petiscar. É um alimento que confere muita saciedade, naquele momento uma saciedade mais prolongada. Então é uma excelente adição para o seu dia a dia, para o seu café da manhã. E você pode sempre incrementar, inclusive com outros alimentos saudáveis que eu vou te dar dica depois. Outras opções de proteína, não é só o ovo, né? Podem ser o leite, o iogurte, o queijo. Pode ser um frango, um atum, dependendo do que você vai fazer, se vai fazer um sanduíche ou não. Então lembra sempre de abrir a mente, né? Até a pastinha de grão de bico hummus é rica em proteína, eu tenho receita dela aqui no canal. Então variar um pouco essas fontes de proteínas saudáveis é uma boa opção. Eu, por exemplo, não indico que você acrescente no café da manhã salsicha, bacon, porque esses alimentos são proteicos, né? Mas são muito gordurosos, com uma gordura muito saturada e são produtos processados, com nitritos, nitratos. Cada salsicha, então, a qualidade da proteína é muito baixa, porque ela é feita normalmente com carne mecanicamente separada e tem muita gordura de adição e muito processada, né, com muitos conservantes. Então não é uma boa adição para você acrescentar no seu café da manhã, tá bom? Outro grupo de alimentos que é importantíssimo a gente acrescentar no café da manhã, mas principalmente se você tem mais de 60 anos, são as fibras, porque normalmente as pessoas com mais idade têm uma maior tendência a ter um intestino mais preguiçoso, né? Mais dificuldade para evacuar, às vezes as pessoas passam a ter hemorroidas, fissuras anais, porque ficam muito constipadas, com aquele intestino muito preguiçoso, muito ressecadas, as fezes. E aí, com isso, prejudica. E quando a gente consome fibra logo de manhã, dá aquela acordada no intestino. Uma dica bem legal é, antes do seu café da manhã, você tomar um copo grande de água. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre água em jejum e todos os benefícios. Água pura mesmo, sem nada. E todos os benefícios que traz para a nossa saúde. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Mas um detalhe importante é que se você conseguir tomar água em jejum geladinha, vai ser mais legal ainda para o funcionamento do seu intestino, porque quando a água bate gelada no estômago vazio, ela dá aquela contração, aquele susto no pilouro, que é justamente a válvula que liga o estômago ao intestino delgado. Então, essa válvula fecha bem rápido e aí você estimula a peristalse, a contração intestinal e, com isso, o processo de evacuação. Claro que isso é legal, ajuda a você fazer o trânsito intestinal funcionar melhor, mas lembra que para você ter um bom fluxo intestinal, né, de evacuação, você tem que ter fibras, isso é muito importante. As fibras solúveis e insolúveis têm papéis diferentes nessa questão da constipação, então consumir fibras é importante. Consumir água para hidratar essas fibras também é importantíssimo, porque senão pode, pelo contrário, tampar o intestino, né? Então, sempre que a gente consome alimentos mais fibrosos, tem que consumir bastante água. E gorduras saudáveis para umectar essas fezes, desculpa, para fazer com que elas fiquem mais facilmente expelidas. Então, alimentos bons, ricos em fibra que você pode acrescentar no seu café da manhã. Aveia, seja em forma de flocos, de farinha de aveia, que nada mais é do que aveia moída, ou o próprio farelo é uma opção interessante. Você pode acrescentar a chia ou a linhaça, que além de fibras tem gorduras saudáveis, que são opções bem bacanas também. E outros tipos de fibras também, como psyllium, por exemplo, pode ser parte da sua vitamina, ou enfim, um pão integral, um pão caseiro à base de aveia, podem ser opções saudáveis para o seu dia a dia. Claro que é importante também a gente pensar, quando pensa nessa faixa etária, de alimentos que vão fazer os ossos ficarem mais fortalecidos, como o cálcio e a vitamina D. A gente sabe que as pessoas com mais idade, principalmente as mulheres, infelizmente, têm uma tendência maior à osteoporose e osteopenia. Então é interessante caprichar nas fontes de cálcio, né, como os laticínios, como até mesmo, no caso, os vegetais folhosos verdes escuros. Parece estranho a gente botar isso no café da manhã, mas vou te dar uma dica bem legal aqui. E outros alimentos ricos
em cálcio. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando de alimentos ricos em cálcio que não são necessariamente lácteos, mas os lácteos entram bem no café da manhã, né? Até porque normalmente nas pequenas refeições que a gente concentra mesmo o consumo dos laticínios para eles não competirem com o ferro do feijão, da carne, dos outros vegetais nas grandes refeições. Então, o ideal mesmo é que a gente consuma o leite, o queijo e os seus derivados nessas pequenas refeições, né? O café da manhã junto com o lanche da tarde e a ceia completam, né, as pequenas refeições que a gente pode vir a ter, dependendo da nossa alimentação do dia a dia. E lembra que a vitamina D é super importante para fixar esse cálcio no osso. Claro que o magnésio também é importante, a vitamina K2. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre essa questão sinérgica dos nutrientes que vão estar relacionados à saúde óssea. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho uma playlist de ossos e articulações com mais dicas e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Antes de continuar o vídeo, eu quero te lembrar que eu tenho uma playlist com muitas dicas para as pessoas com mais de 50 anos. Vou deixar ela aqui embaixo na descrição. E se você gosta desse tipo de vídeo, para pessoas com mais de 50, mais de 60 anos, deixa a sua curtida, que eu vou saber que você gostou e trago mais vídeos assim para você. Outro detalhe interessante é que no café da manhã você consuma carboidratos de menor índice glicêmico, ou seja, com uma velocidade de absorção mais lenta. Isso vai fazer com que você previna aquelas oscilações que eu falei, né? Aquela queda abrupta de glicose que dá mais fome, dá mais cansaço, mais prostração, mas também vai te dar uma energia mais gradual sendo liberada durante o dia e pelo contrário, né? Você vai se sentir com mais energia, com mais disposição, então vai ser mais interessante para você. Isso também é muito importante para quem vive com diabetes tem mais de 60 anos. Inclusive, se esse é o seu caso e você precisa de ajuda com cardápios e receitas, eu tenho um material bem bacana, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Outro detalhe interessante que poucas pessoas lembram de acrescentar no café da manhã são as especiarias. Elas podem trazer nutrientes e benefícios diferentes para esse momento de pequena refeição. Então, a canela pode ser uma boa adição ao seu cafezinho, por exemplo, ao seu café com leite, a noz moscada também cai bem nesse horário, nessas refeições, essas receitinhas mais doces, né? Nessas preparações mais doces. Mas você também pode acrescentar cúrcuma, cominho, pode acrescentar não só especiarias, mas temperos mesmo, salsinha, cebolinha, para temperar as receitas que você for fazer. Vou te dar algumas dicas agora de refeições mesmo, 3 dicas de refeições que você pode fazer no seu café da manhã. Claro que pode variar em termos de quantidade, ou você pode acrescentar alguma coisa ou retirar outra de acordo com a sua necessidade pessoal. Uma opção bem legal para café da manhã é o omelete, em que você pode utilizar alguns ovos, dependendo das suas necessidades. Se você estiver muito preocupado com colesterol ou com excesso de gordura, por termos calóricos mesmo, lembra que você pode retirar a gema e consumir de repente um ovo inteiro e 2 claras, fazer uma combinação assim, um omelete só de claras. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais se o ovo aumenta ou não o colesterol, essa é uma dúvida bem recorrente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Aí dentro desse ovo você pode caprichar e botar aqueles vegetais que eu falei pra você que também são importantes pro café da manhã. Você pode botar um espinafre escaldado, você pode botar uma cenoura, uma beterraba ralada, você pode colocar um brócolis cozidinho ou cru mesmo picado para cozinhar ali junto, pimentão, cebola, o que você quiser. Isso vai agregar valor nutricional ao seu omelete e vai deixar você ainda mais saciado com mais fibras, antioxidantes e nutrientes interessantes para o café da manhã. Inclusive, se você quiser complementar mais esse café da manhã, acrescentar uma torrada integral ou low carb, eu tenho até receitas delas aqui, para comer com seu ovo e dar mais energia, pode ser uma boa opção. Segunda opção de café da manhã pode ser com a base do iogurte natural. Eu lembro, inclusive, que eu tenho a receita de como preparar o seu iogurte natural aqui embaixo na descrição. Vou deixar para você, ou você pode comprar um iogurte natural industrializado, um de boa qualidade, tem 2 ou 3 ingredientes. Por exemplo, o leite ou leite reconstituído e o fermento lácteo. E aí você pode acrescentar ou aveia ou uma granola caseira. Eu tenho uma receita aqui de granola natural e até de granola low carb com menos carboidratos, vou deixar aqui pra você. Você pode acrescentar mais uma fruta. Se você quiser, você pode botar um fiozinho de mel. Fica sempre de acordo com as suas necessidades e com o seu paladar e condições de saúde que porventura você tem. Outra opção interessante pode ser você fazer uma vitamina, né, que é bem prática pro dia a dia, para aquele dia que você não quer perder muito tempo tomando de fato café da manhã, mas quer ficar bem alimentado. Pode utilizar o leite da sua preferência, vegetal ou não. Lembra que eu tenho uma playlist de leite vegetais aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E aí você pode agregar vitamina ou chia, ou linhaça, ou farelo de aveia, ou aveia em flocos,
de acordo com o que você consome mesmo no dia a dia. Uma porção de fruta pode ser interessante e dependendo da vitamina, você pode até acrescentar algum vegetal, como por exemplo um pedaço de cenoura, um pedaço de beterraba, que são vegetais mais adocicados e até entram bem na vitamina, né? Pode ser uma opção interessante. E aí você pode caprichar também nas especiarias que a gente falou antes. Lembra sempre que isso pode variar e com relação às bebidas do café da manhã, o ideal mesmo é que você consuma chá ou café sem açúcar, sem adoçante. E cuidado com os sucos de fruta, né? Como eu falei pra você, que muitas pessoas têm hábito de tomar suco de fruta em grande quantidade no café da manhã, isso pode ser contraprodutivo pra você. Lembre então que eu tenho essa playlist que eu te falei com muitas dicas para as pessoas com mais de 50 anos. Então, se você quiser mais dicas ou alguma questão específica, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Coloca pra mim também como é o seu café da manhã. Eu vou adorar saber o que você come aí no dia a dia. Se é mais doce, se é salgado, em que horário você toma o café da manhã. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aproveita também e dá a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, muito, muito. E sinaliza pro YouTube que você gostou desse vídeo. E aproveita também se você gostou e conhece algum amigo, algum familiar que vai se beneficiar, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!